Carnaval. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez aqui estamos reunidos para começar o estudo do Carnaval, nosso CIEG 2021. E nós estamos estudando apontamentos do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. É uma obra recém-lançada pelo médium Divaldo Pereira Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, e ele foi lançado agora, no mês de janeiro. E, na verdade, faz parte de um conjunto de livros, e eu já não lembro mais qual foi o ano do primeiro livro. Eu acho que foi 2010, parece. 2010, Transição Planetária, e daí esse é um dos livros dessa que tem o mesmo assunto, né, que trata exatamente desse momento de transformação do planeta. E nós escolhemos aqui para compartilhar com vocês e construímos a reflexão alguns apontamentos do prefácio do livro, do primeiro capítulo, e amanhã a gente vai finalizar com alguns apontamentos do capítulo 7. Entretanto, o livro tem 21 ou 22 capítulos e com uma profundidade muito maior do que a gente consegue aqui, né? Então, fica o convite para estudar esse livro, porque vale muito a pena. Bom, então nós vamos iniciar nossa reunião hoje. Eu vou convidar a Diana para fazer a leitura inicial. Vou compartilhar agora aqui a tela com vocês. Espera aí. Desculpa que eu acabei saindo aqui da guia que eu estava. Vou entrar nela aqui, que senão não dá certo. Aí. Com tantas janelinhas para dar conta, eu já vou chegar lá, tá bom? Eu estou compartilhando, eu quero interromper aqui nesse momento. E vou compartilhar de novo. Aí. Muito bem. Mais uma vez, deixa eu mover para cá. Isso. Espera aí, gente, apertei o negócio errado aqui. Agora sim. Oh, meu Deus do céu, vamos ver se vai. Sim. Agora vai. Diana, por favor. Leitura inicial, conclusão da vida. Pelo Espírito de Emmanuel, do livro Meditações Diárias. Diante dos problemas e obstáculos do cotidiano, convém estabelecer, de quando em quando pelo menos, ligeira pausa para pensar, de maneira a observarmos o rendimento das horas que a vida nos atribui no território do tempo. E se no curso de nossas reflexões ponderarmos no montante das bênçãos que temos recebido. Espera aí. Nas vantagens que usufruímos em confronto com as lutas e contratempos que assinalam milhares de irmãos na retaguarda. Nos resultados contraproducentes da irritação, no caráter destrutivo de quaisquer manifestações de rebeldia ou azedume, no lado escuro das reclamações, no peso morto das aflições sem proveito, nas calamidades da violência, nos prejuízos do desânimo, nas lições que podemos extrair
das provas dignamente atravessadas, na importância da indulgência, nos donativos de calma e bondade que os outros aguardam de nós, a fim de consolidarem a própria segurança, no poder da gentileza para construir a benevolência e o respeito em torno de nossa vida, no alto significado da compreensão e da tolerância, que nos decidamos a exercitar a benefício de nós mesmos, e nos testemunhos de amor e cooperação de que somos capazes para contribuir com os mensageiros do Cristo na preservação da paz e do bem sobre a terra. De certo que, acima de quaisquer desgostos e insucessos, saberíamos colocar a luz da esperança com o privilégio do trabalho, sem nos afastarmos da paciência, hora alguma. Então, embalados nas palavras do Espírito Emmanuel, vamos unir os nossos corações, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a espiritualidade amiga, a oportunidade de estarmos aqui, reunidos na nossa casa querida. E assim pudermos realizar reflexões tão importantes para a nossa encarnação. Obrigada também, amigos espirituais, por estarem aqui conosco, nos ajudando, sempre incentivando a nossa reflexão pessoal. Possamos sempre refletir sobre as nossas ações, observando que a cada ação nossa gera reações naqueles que estão em nosso entorno. Então, são ações que nos levam, que nos conectam à divindade, que com certeza nos conduzirão à luz, à felicidade plena. Que possamos assim, com a doutrina espírita sendo o nosso balizar, construir o melhor futuro para todos nós, baseado nas nossas ações do presente. Envolva-nos em tua luz, Mestre Jesus, que possamos aproveitar todos os nossos momentos de reflexão. Estejam sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, estamos então iniciando mais um dia de estudo no CIEG. Agora eu passo a palavra para o Zé Ricardo, que vai nos ajudar na condução das reflexões. Começamos aí, né? Uhum. Bem, primeiramente, renovar o nosso boa noite a todos. Um prazer estar aqui reunidos outra vez. Lembrando que, em verdade, nós estamos no ambiente da casa de João Evangelista, né? Apesar de distantes e através da mídia, mas construímos aqui, todos nós, o chamado ser coletivo, em que o propósito é único, né? O objetivo maior de se esclarecer, habilitando-nos melhor para as experiências do dia a dia. Naturalmente, nós vamos atender a mesma dinâmica de ontem, foi muito produtiva, né? Enquanto nós estejamos coordenando o estudo, mas é claro, a participação fica à vontade. E eu vou fazer a leitura, por exemplo, agora, mas aí vocês, os amigos, aí, por favor, tragam a sua contribuição e, em dado momento, a gente oferece a nossa.
De início, até para contextualizar esse parágrafo, é só para lembrar que isso aí é parte de uma prece aqui no livro, em que o Antúlio, depois de algumas orientações dadas a uma série de espíritos, de almas, que deveriam, a partir de então, se envolver mais diretamente com a problemática humana, nesse momento de renovação, e ele, então, eleva o pensamento a Jesus, e quando ele fala, quando ele chega nessa nova sementeira, só para vocês terem uma ideia, na prece ele faz como que uma recapitulação de palavras com grande sensibilidade de toda a história humana, desde alguns demorados milênios para trás, muito antes das civilizações portentosas, como dos egípcios, por exemplo, e começa a fazer um resumo de toda a presença da generosidade divina desde então. E vai passando por vários períodos da história, chega mais próximo de nós. Ele destaca, inclusive, só para vocês terem uma ideia, não vai tomar tempo, quando ele fala alguma coisa a respeito daqueles grandes momentos da humanidade no século XVII, particularmente a partir daí, quando começaram as grandes revoluções, né? Ele diz em dado momento na sua prece: e quando o mundo entrou nos nobres segredos da ciência, da razão, da ética e da igualdade, como recurso de vitória, enviaste Allan Kardec e as estrelas que estavam no céu para que descessem à terra, iluminassem com as claridades do teu evangelho. Aí, então, ele relaciona na sua fala a nova sementeira, naturalmente aí se reportando a mensagem do Consolador, né? A nova sementeira espraiou-se, mas a colheita está pífia, e não tendo alternativa, envias a peste, para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e o amor seja a grande luz que embale as vidas nos próximos dias de regeneração. Então, a mensagem, esse tópico, traz uma lição, né? Um alerta, mas, ao mesmo tempo, uma esperança que nunca falta. A partir daí, eu abro espaço para quem quiser dar a sua contribuição inicial. Vou contar até 100 só. Se ninguém falar, eu começo a falar. Lúcia, queria fazer alguma colocação? A peste, né? Como, Lúcia? Clica no backspace, Lúcia. Você podia falar em português em vez de falar em mandarim? Clica no espaçador. Mas é para fazer o quê? Consegui! É porque eu fiz errado hoje, mas tudo bem. O que eu queria falar, quando essa nova sementeira é muito interessante porque outras semeaduras ocorreram ao longo da nossa história, né? Como o Zé falou, né? Ele faz todo esse preâmbulo, né? De contando todos os avanços da humanidade e tal. Então, a nova sementeira sendo a terceira revelação, ou o envio do Consolador prometido, a colheita não foi como esperado, né? Então, na verdade, desde muito tempo que a humanidade, na verdade, vem caminhando a passos muito curtinhos. Nós já teríamos, né, razão, raciocínio, força moral para andar de uma forma muito mais reconfortante, né? Quer dizer, imaginem, se o nosso, eu às vezes fico pensando, se o nosso objetivo,
né, é ser um mundo de regeneração, e já existem tantas, e existem, fato, maldades, existem ainda tantas imperfeições, e precisaríamos, né, essas imperfeições, acabar também com o planeta, fisicamente falando? Percebe? Nós já temos que dar conta de tanta coisa, e hoje a gente está assim, vivendo o reflexo de ações num curto espaço de tempo. Haja visto que o ser humano ele tem, na verdade, depredado o planeta nos últimos, vão lá, 100 anos, máximo 200 anos. Imagine a existência toda desse planeta. E a gente tem maltratado tanto o nosso planeta, né, nesse pequenininho tempo aqui. Então, eu acho que ações, né, a nível pessoais, governamentais, estruturais, poderiam ter caminhado sem mais essa mácula. Às vezes eu fico pensando muito isso. Só estou chorando pendengas. Mais alguém? Eu queria falar uma coisa. É que, realmente, Allan Kardec veio fazer a nova sementeira. Né? Mas também há de se pensar que aqueles espíritos atrasados, aqueles espíritos empedernidos, eles reencarnaram para ter a sua última oportunidade, todos. Então, nós temos aqui muitos espíritos que a gente fica... Acontecem coisas que a gente fica muito impressionado, assim, como é que uma pessoa, um ser humano, pode fazer aquilo. Não é mesmo? A gente, quem vê jornal, às vezes você sai do jornal embrulhada, porque realmente... Então, aqui tem todos os tipos, né? Desde o mais primitivo ser humano, até aqueles que você já vê que têm valores, né? Que já emanam luz e tudo. Por isso que está essa confusão toda também. Eu acho que não é só porque as pessoas não aceitaram a nova sementeira, não. É porque também foi dada oportunidade, né, dos espíritos reagirem e não irem para um mundo de expiação e prova bem mais primitivo do que esse aqui, né? Mais alguém? Darlan levantou a mão. Olá, pessoal, boa noite. Entendo, em parte, sem querer questionar a mensagem, o seguinte: Moisés trouxe a primeira revelação. Quantos anos depois chegou Jesus? 4.000 anos? Mais ou menos. 4.000 anos. Não, perto de 2.000 anos depois. De Moisés? Depois de Moisés, aproximadamente 2.000 anos é a era que começa com Jesus. 2.000 anos, tudo bem. Jesus, 2.000 anos. Kardec, quase 2.000 anos. Terceira revelação, 150 anos. Creio que os planos da divindade são sábios, tá certo? Mas, tendo à vista o progresso científico que nós tivemos, tendo em vista o que Diana colocou, essa oportunidade para almas realmente devedoras, em grande massa, tá? 150 anos para absorver todo esse conteúdo da doutrina que nós ainda não entendemos na sua plenitude, o tempo seria bastante curto em relação a Moisés e a Jesus. Mas vocês vão dizer assim, mas nós agora estamos mais conscientes. Tudo bem, nós estamos mais conscientes, mas nós temos mais liberdade. E talvez o exercício da liberdade não está sendo feito a contento por nossa parte. É pífia, mas o cristão realmente, dentro desse contexto pequeno, está sabendo o que está fazendo. Acontece que a grande maioria, não é, da humanidade, os 7 bilhões, mais ou menos, de almas que respiram outras cores religiosas, tá? Em função de todo o conteúdo dogmático que trouxeram, dificulta um pouco essa
essa compreensão maior de entender realmente a vida como ela é, como nos mostra a doutrina. É um questionamento, ponto. Mais alguém? Só perguntando, agora a gente tem que caminhar sozinho, né? Porque, assim, teve a primeira, teve a segunda, teve a terceira, não deve ter uma quarta. Então, nós agora temos que caminhar sozinhos. O que você quer dizer? O que você quer dizer com caminhar sozinho? É, porque agora depende de nós. E essa aqui, ó, a nossa regeneração vai depender da gente. Porque já foi dado todas as chances, todas as falas, todas as diretrizes que nós ainda não aprendemos. Então, agora tem que ser com a gente. Me permitam uma reflexão. A gente deve entender que essa questão de regeneração, de evolução, não é de agora. O Darlan, ontem, inclusive, num apontamento, explicitou rapidamente, né, a respeito desse processo evolutivo, em que a Terra somente atingiria um quadro de relativa felicidade e paz na medida em que o ser humano, as almas, evoluem, melhorem. Podemos acrescentar, inclusive, segundo um apontamento do Evangelho, que não apenas nós, os moradores, mas todo o ambiente, todo o contexto, né? O processo evolutivo, sob o olhar espírita, ele é muito amplo. Então, a própria Terra, como o abrigo de todos nós, como a casa planetária de todos nós, ela também passa ao longo dos séculos e milênios por melhoras, nós sabemos disso aí. Então, quando você falou aí que agora está por nossa conta, eu entendo o seguinte, sempre esteve por nossa conta. Agora, o que acontece é que, à medida que a alma adquire maior conhecimento, melhor possibilidade de apreensão da verdade, né? É claro que a responsabilidade fica mais densa para cada um de nós. Mas todos nós... E ainda, gente, vale considerar o seguinte, ainda que quando a Terra atingir esse estágio desejável de regeneração, em que certamente o mal não será preponderante, mas haverá ainda equívocos sistemáticos, é claro, né? Mesmo assim estaremos sempre a braços com novas necessidades, com novos conhecimentos, com novos avanços, né? Eu procuro fazer uma comparação, para mim, simplória, que vale. Hoje, o Pedro não agride fisicamente, mas agride verbalmente e mentalmente. Aí, daqui a um tempo, o Pedro não agride nem fisicamente, nem verbalmente, já melhorou, mas ele não consegue controlar a mente e os sentimentos. E assim por diante. Então, por mais que a gente melhore, vamos chegar no momento em que o quadro íntimo, interior do ser, já está bem planificado, ajustado às diretrizes evangélicas, mas lembrar que sempre temos o que aprender, sempre temos o que avançar no conhecimento, né? Ponto. O Valmir está com a mão levantada aí, Lúcia. Zé. Oi? O Valmir está com a mão levantada. Tudo bem. Quem vê aí, por favor, pode? Viviane também. Eu só queria, assim, ouvir aí o que o Darlan falou, e eu concordo com ele, no sentido de que a gente está aí apenas há pouco mais de 150 anos com a doutrina espírita. E hoje, se a gente perceber, aqui no Brasil é o local do mundo onde mais se dissemina a doutrina espírita. E nós, espíritas, permitam-me vocês, e a mim também, dizer que a gente não está, na minha visão, tão empenhado assim em disseminar essa doutrina. Eu acho que ainda falta muito para a gente caminhar para poder disseminar a doutrina, porque nós ainda estamos muito dentro de nossas casas, nós ainda estamos muito dentro de nós mesmos, estudando, aprendendo, é claro, mas ainda estamos muito fechados. Eu acho que precisa abrir um pouco mais e melhorar essa divulgação, melhorar a conscientização de outras pessoas para que essa doutrina realmente entre no coração de cada um e que se transforme na vida das pessoas. Viviane agora. Eu achei essa frase muito estranha.
Eu achei ela bem esquisita. Porque eu fico pensando que só mesmo para um público como nós, a peste é uma alternativa de educação, não é? Porque não é para todos. A agressão, através de um corretivo como esse, faz sentido quando a peste faz sentido. Não sei se eu estou me fazendo entender para vocês. É porque combina com o nosso estágio, combina com o nosso jeito de ser, combina com o nosso entendimento de vida, de coisa, de raciocínios, né? Combina conosco. Então, a peste ainda combina conosco. As pestes combinam conosco. Então, fica ruim na frase, assim, fica uma frase estranha, mas combina conosco, a ponto de ser tão estranho e combinar conosco, que uma coisa tão ruim, em vários níveis, pode nos fazer chegar ao ponto de levantar os olhos para a luz, quer dizer, de nos fazer forçar a ver a vida de uma outra perspectiva. E não necessariamente, enquanto a peste, né, a lógica da frase, que é não tendo alternativa em vias à peste. Mas a peste é uma coisa coletiva, né? A doença contagiosa é uma coisa coletiva em qualquer âmbito. A gente está no meio de uma, mas já vivemos outras situações semelhantes. Mas, em muitas vezes, nas nossas vidas, nos ocorrem situações em que é isso que acontece com a gente, né? Uma coisa trágica acontece para levar os olhos, né? Então, assim, o que eu fiquei pensando nessa frase tão forte é como é lento o despertamento, em que pese, eu não estou fazendo comparação de 150, 200 anos de doutrina espírita, eu estou fazendo uma leitura de aprendizado humano. Desde o Código Veda são 7.200 anos, mais ou menos, uma contagem por alto. Se a gente for contar de Jesus, 2.000 e poucos anos. Como que nós somos lentos no aprendizado moral, a ponto de sistematicamente precisarmos de passar por esse tipo de situação. Essa é uma reflexão. Então, eu não estou fazendo uma pontuação, estou fazendo um comentário. A segunda questão é em relação ao que a Hermê falou, no livro A Caminho da Luz, reforçando uma fala que está num livro contemporâneo, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que eles são de autores diferentes, mas são contemporâneos, né? Emmanuel fala da maioridade terrestre, né? E é claro que nós nunca vamos ficar, eu entendo, pela leitura da obra, à nossa mercê, não é isso. Eu acho que nós nunca ficaremos à nossa mercê, nunca estivemos. Assim como também sempre fomos responsáveis, em alguma medida. Mas por esse tempo que decorremos e demoramos de aprender, e vamos ficando mais velhos, como alguém que vai ficando na maioridade se recusa a emancipar-se, as responsabilidades e o peso dessas responsabilidades vai aumentando. E aí as pestes vão aumentando, né? As dores, as chamadas de atenção vão aumentando também. Então, acho que é um processo doloroso, natural e coletivo, onde cada um passa de uma forma. Então, como se passa pelo processo é individual, mas o processo é coletivo. Is this? Nossa, dá para passar assim, silêncio sepulcral, né? Nossa Senhora. É a palavra peste. É porque você não falou ponto. Eu só queria, Ponto. Ponto, fazer parágrafo, espaço, vírgula, qualquer coisa. eu só queria fazer um apontamento ligeiro, que eu acho que não é nem grande novidade, mas realçar, né?
é que, apesar de toda essa dramaticidade que sempre se viveu, e agora de maneira muito, muito forte, muito contundente, como a Viviane fala, quase espanta, é para lembrar o seguinte, que isso, o que acontece conosco, todo esse problema, evidentemente não é falha da divindade, não foi falta de programação. Eu não consigo entender que a divindade não imaginou, nos seus grandes projetos e planos estratégicos, igual nós falamos aqui, de perceber já em dado momento situações tais. Né? Para isso, ela é divindade, ela sabe de tudo isso. Na verdade, a divindade respeita o livre-arbítrio do ser humano, seja individual ou coletivo. Realmente, quando ele fala assim, e não tendo alternativa, a gente aqui na nossa limitação pode, mas será que Deus não tem outro jeito? Tem um programa de televisão do lado. Mas então, quando fala que não tendo alternativa, certamente, de todos e tantas outras que a gente nem percebe, sabe, chega o momento do basta, e às vezes o momento do basta é esse. É o puxão de orelha, não é? É o tapa no bumbum, quer dizer que você hoje não vai para o cinema. Então, na verdade, chega um momento grave em que as possibilidades de postergar com mais chances, mais leves, e com certeza a divindade sabe muito bem, claro, não podia ser ao contrário, das possibilidades de compreensão e futuras da humanidade. Então, eu penso, acho que todos vocês compartilham, se o momento é esse, o momento é esse, como tantos outros que surgiram ao longo do tempo. Né? É realmente uma questão instigante, mas a gente precisa de caminhar, ok? A nova. Deixa eu puxar aqui do lado. Nós temos aí esse texto. Alguém leria para nós, por favor? Posso ler. Eu posso ler, se quiser. Vamos lá. Vou eu, então. As esperanças cristãs estão centradas no Consolador, com a sublime mensagem de vida imperecível e o comportamento digno da vigília. Desculpa, gente, eu tenho que botar o óculos. Ah, Jesus! As esperanças cristãs estão centradas no Consolador, com a sublime mensagem de vida imperecível e o comportamento digno na vilegiatura carnal. Benfeitores abnegados recusam-se a ascender de forma a continuarem auxiliando a humanidade iluminada pelo Cruzeiro do Sul, mas que prefere as sombras da ignorância e da crueldade, teimando em olvidar que a jornada física é de efêmera duração. Muito bem. De novo, aberto ao debate. O que nós podemos pensar desse texto, algo para a nossa reflexão aqui? Isso é um consolo, né, pai? Um consolo. Olha, eu posso até estar fugindo ao assunto, voltando à tela inicial, sobre as pestes, né? As tristezas, as desgraças coletivas que ocorrem com a humanidade. Mas não só coletivas, esses alertas também são feitos individualmente. Por exemplo, a gente não entende por que uma pessoa nasce com um certo desequilíbrio mental ou físico. Isso aí já é na minha opinião, já é um alerta para que essa pessoa deficiente
consciente disso, daquilo, reflita naquela característica que ela apresenta, o porquê daquilo. Então, eu acho que a mente humana já está capacitada para você pensar sobre essas coisas. Então, a própria pessoa vai querer saber a razão daquele estado dela. Então, é automático, é quase que automático a mente se voltar para essa possibilidade de um freio para que a pessoa não cometa mais desatinos. Zé, posso fazer uma observação aqui? Eu vou chamar a atenção aqui para o início da frase aqui, quando ele fala: as experiências cristãs estão centradas no Consolador, com a sublime mensagem de vida imperecível. Como ele fala centrado no Consolador, a gente lembra do Cristo, né? Ele enviarei o Consolador prometido. Ele não está falando aqui do espiritismo, mas da ideia espírita, quer dizer, da ideia de imortalidade da alma. É quando ele fala de vida imperecível, né? Dessa percepção de renovação moral, e não assim a partir da renovação do espírito, não, e do desapego das questões físicas, né? Quer dizer, embora seja uma obra espírita, quando ele fala de Consolador, ele remete ao Evangelho, que o Jesus não falou do espiritismo, falou quando ele fala do Consolador, dessa noção que nós temos de vida após a morte, né? Quer dizer, então que ainda algumas, sem juízo de valor de outras religiões, que ainda ficam muito na questão na ideia da justiça física, né? E o importante, quer dizer, é nós nos prepararmos para quando nós fomos transferidos para a vida espiritual, né? E ajudar a mudar, a fazer essa renovação moral do planeta. Eu não sei se eu fui claro, né? Eu falei. Você tá provocando. Sem construir debate, no bom sentido, sempre no bom sentido, né? Eu imagino que esse Consolador assim, é o Espiritismo, porque o livro é espírita. Eu acho que se a entidade quisesse fazer uma referência à mensagem evangélica de Jesus, ela seria clara. Posso estar enganado, é uma percepção minha. Então, quando ele fala o Consolador, até porque, sem aquela vaidade evidentemente tola, né, gente, de que o Espiritismo é salvação, não existe isso. Mas convenhamos, como mensagem iluminativa para a alma e consoladora, de todas as possibilidades até então, nós não temos outra. Não é questão de puxar brasa para a sardinha da gente, não. Uma mensagem que tem a estrutura na religião, na ciência e na filosofia, em que ela tem como pano de fundo, entre outras, a chamada fé raciocinada. Olha, a fé raciocinada, principalmente para aquelas pessoas que, de mente já aguçada, avançada, né, se acham entendidas, busca o Espiritismo. Se não busca, respeita-se, sem nenhum problema. Inclusive, Kardec ele é muito claro nesse particular, né? Nós não somos proselitistas, mas temos o dever de ofertar a mensagem consoladora, como o próprio Cristo fez. Então, sem ampliar muito, porque eu me permito ficar um pouco preso ao horário para nós, né? Eu entendo que esse Consolador se reporta ao Espiritismo, sim. Mas podemos tirar esses limites, essas fronteiras, já que o Consolador tem como referência maior o próprio Cristo, o próprio Jesus. Bom, mais alguém aí? Uma outra abordagem desse texto é que fala, né, que é uma consolação, fala dos benfeitores abnegados, e, na verdade, eles recusam-se a ascender, permanecem aqui conosco, né, como que se estivesse nos amparando, né, auxiliando a humanidade iluminada pelo Cruzeiro do Sul. Então, são dois apontamentos aí.
que são importantes, eu acho, para a gente se fixar. Estamos amparados pela espiritualidade amiga e estamos no local correto, né? Que é iluminada pelo Cruzeiro do Sul, imaginando que o Brasil, quer dizer, é uma oportunidade estarmos reencarnados aqui e agora, né? Neste planeta. Eu acho que é um alerta e um convite para nós para caminharmos, né? No processo. Mais alguém? Eu aqui não sei quem levanta a mão, tá? Vou pedir que a Lúcia, a Alberta, aí coordena isso. Não, eu vou ser breve, nem vou... Bom, eu adoro um debate, mas eu não vou fazer isso aqui. Exatamente. Exatamente. Meu pai me conhece, eu debateria até amanhã de manhã, mas eu não vou fazer isso aqui. Não vai. Eu diria o seguinte, que o que eu achei bacana duas coisas no texto, achei o texto lindo esse daqui. E eu acho que menos importante do que a palavra consolador é dizer o seguinte, que as esperanças cristãs estão baseadas no Consolador, mas em dois níveis. Que a mensagem, ela se dá sobre a vida imperecível, mas no comportamento digno enquanto a gente está encarnado. Então, é que o tesouro não é daqui, mas enquanto estivermos aqui, temos que caminhar dignamente. E a segunda parte é essa, que ainda que nós aqui pifiamente teimemos, né, porque é o fim da frase, teimemos em esquecer a transitoriedade desta encarnação e a pequenez que ela tem perante todas as outras, ainda assim, os benfeitores espirituais recusam a nos abandonar, né? E aí a gente faz a comparação tão tradicional, eu sou mãe, vários aqui são mães e pais, eu fico imaginando a gente olhando para os nossos filhos, né? Aqui eu tenho um pai, nesta encarnação somos eu aqui e seu Zé, pai e filha, mas seria como a gente naturalmente se recusar a afastar-se de um filho em necessidade ou de um pai em necessidade, independente de poder ir embora. A gente simplesmente não quer, porque a pessoa precisa da gente. E é curioso, né? Eu fico imaginando, isso dá uma satisfação, dá um carinho, assim, um acalento espiritual, saber que eles definitivamente nos amam, né? Eles vão ficar conosco. Aliás, Viviane, eu diria o seguinte, se eles não fizessem isso, não seriam benfeitores, né? Exatamente. Não seriam benfeitores. Mais alguém aí que eu teria um apontamento? Darlan levantou a mão. Né, no início da frase, as esperanças cristãs e as dos demais povos do planeta. Eu entendi que ele está falando de Cristo, chefe. Sim, mas vem cá, mas os outros povos? Índia, China, Japão, Rússia. Não, eu entendi que ele está falando de Cristo, e não do povo cristão. Eu entendi, tá certo. Eu entendi a esperança do cristianismo. E as vozes? O que nós entendemos com as vozes para as outras populações? Porque isso é coletivo. Coletivo. Eu acho o seguinte, nenhum povo, nenhuma raça, nenhuma comunidade está desamparada, porque todos eles, de acordo com... Nós sabemos disso, Então, de acordo com o perfil, assim como aconteceu no passado, de acordo com o perfil, digamos assim, psicológico, da percepção no campo teológico da divindade, todos eles foram e estão amparados de acordo com as possibilidades que a divindade entende que deva ser. Se o autor, no caso, destaca esperanças cristãs daqueles afeitos à mensagem de Jesus, mas olha que curioso, ela não nasceu no Ocidente, nasceu lá no Oriente, não é verdade? E sem estabelecer nenhum contexto beligerante de ideias, nasceu lá e até hoje lá não se consegue entender minimamente. Então, quando nós encontramos, por exemplo, no Brasil, o coração do mundo,
aquela fala poética de transposição para o Cruzeiro do Sul, certamente a divindade encontrou aqui, na época, na região virgem, possibilidade de uma reconstrução que até então não tinha conseguido avançar na Europa e outros países no mundo, né? Quando você fala... Então podemos... Não, só para fechar. Quando você fala assim, como é que ficam os outros? Eu falo, fica muito bem, porque todos eles, se não têm a figura do Cristo central, mas todos os seus missionários, ao longo dos séculos, estiveram e permanecem oferecendo um roteiro de luz. Bom, ok. Então podemos entender que essa mensagem é direcionada para nós brasileiros. Espírita brasileiro. Não. Espírita brasileiro, não. Não, espírita brasileiro, não. Então, para quem é direcionada? Porque a mensagem, essa mensagem que está trazendo aqui o Manuel de Miranda, está falando sobre o Consolador. Nós, espíritas, temos essa visão do Consolador. Tá? Então, assim, ele fala sobre o Cruzeiro do Sul. Nós estamos sobre a luz do Cruzeiro do Sul. Então, a mensagem mais específica para nós. Seria esse o porta-voz para nós? Seria especificamente porta-voz para nós espíritas cristãos? Olha, eu acho o seguinte... Peraí, deixa eu fechar. Então, fecha. Digamos que lá na China, teria um porta-voz também, já que a transição é coletiva, também para esse aspecto. Lá na Índia, a mesma coisa. A visão é macro. Sim. Então, essa mensagem é específica para nós. Até porque essa visão que ele está trazendo aqui é para nós, espíritas, aqui do Brasil. Se essa obra for duplicada para o mundo afora, outra história também para pensar. Eu estou pensando em termos macro, viu, pessoal? Não estou contestando, não. Estou pensando em termos macro, porque, de repente, a gente assim, mas nós somos só 3 milhões e pouco de espíritas. E quem não entender isso aqui vai ficar como? Eu estou abrindo a cabeça, podendo pensar que outros bilhões de almas também estão passando pelo processo. E nós temos que pensar neles também. Como é que fica a situação deles? Né? Porque não amai-vos uns aos outros? Então, por que seria pensar, estou só colocando entre aspas, um privilégio para nós, espíritos do Brasil? Coisa macro, então um plano macro para todo mundo. Isso não é só para nós. Ponto. Olha só. Você está trazendo uma provocação que nós vamos levar uma semana para discutir. Eu acho que é procedente. Mas essa colocação, ela vai demandar muitas horas de excelente debate e reflexão. Agora, eu aqui, tentando fazer uma síntese, primeiro, a doutrina espírita não é para o Brasil. O autor ou o livro foi editado aqui, mas o espiritismo é para toda a humanidade. Não podemos esquecer isso aí. Para citar apenas uma referência, o velho e conhecido Divaldo percorreu o mundo aí durante 30 anos lançando a semente. Se, por exemplo, não chega e o terreno não está bom, o problema não é nosso, o problema não é da doutrina, o problema é do pessoal. Entende? Então, a mensagem, conquanto muito próxima do Brasil, do povo brasileiro, mas ela se estende sem fronteiras a qualquer nacionalidade. Inclusive, vale lembrar, estou encerrando, que quando o Manuel, em toda a sua obra, na trilogia inicial e nessa também, muitas das atividades que eles trabalham engloba várias nacionalidades. Quando a gente se lembra, por exemplo, do tsunami, tinha gente lá, espírito, evidentemente, benfeitor, né? Socorrendo aquele pessoal. Além dele, que narrava, e muitos brasileiros, tinha gente deles lá, espíritos nacionais, benfeitores nacionais, levando a mesma mensagem espírita, sem o nome. Porque o nome é o título, mas levando a mensagem da imortalidade, dos valores nobres da vida, né, do esforço, do alto esforço de melhoramento. Então, eu vou parar aqui, porque realmente é muito, muito enriquecedor o debate, mas eu digo o seguinte, a mensagem, no meu olhar, não é para o espírita brasileiro, é para os espíritas, que seja, no máximo,
em todo o Brasil, onde tiver. Ponto. Vai. Oi, A pode gente falar. pode falar ou é ponto? Tipo, Não, ponto para mim, ponto para mim. tá. Ponto para mim. Eu acho que a gente está se prendendo a uma nomenclatura, assim. Realmente eu acho que o tema é vasto, não acho que a obra é para o Brasil apenas. É claro que ela foi escrita numa linguagem para os brasileiros, mas não é para o Brasil. Agora, o próprio Kardec falava que não é o espiritismo a religião do futuro, ela é o futuro das religiões. Né? Eu tenho a obra, Viagem Espírita, de 1862, está aqui na minha estante. Então, eu penso que a questão é o fundamento. Os gostos, os desejos, os acabamentos ideoplásticos aí que fomos colocar em cada vestimenta religiosa, por muitos milênios, penso eu, vão ser distintos. O que não vai ser distinto, creio, dentro de pouco tempo, se pouco tempo for 1000 anos, são os fundamentos da realidade da vida. Então, se vai se chamar doutrina espírita outra coisa, eu acho que esse é um apreço que eu não tenho. Eu, Viviane, não vou entrar em nenhum debate aqui, não vou polemizar. Porque eu acho que não é importante. Como não é importante chamar Deus, de Adonai, de Jeová, ou de qualquer outra coisa. Ou de Jesus, de Joshua, ou de Jesus, ou de qualquer outro nome que se dê a ele. Eu dou pouco valor ao nome. Eu, Viviane, não estou de verdade polemizando, estou expressando uma opinião. Então, o que eu acho que vai acontecer, e eu já vejo acontecer, nas mídias, mesmo nos mais valorosos católicos, eu conversando com presbiterianos, eu tenho amigos muçulmanos, eu tenho amigos judeus, e o fundamento da vida após a morte, da comunicabilidade, da reencarnação, eu amo a Índia, então está presente em tantas filosofias que o que falta é arremedo, sabe? O que falta é arremate. Do ponto de vista de corpo religioso. E só para encerrar, mas o que falta mesmo, e por isso eu falo ali, eu vou voltar para a frase que Darlan abriu, de esperança cristã, eu não estou lendo esperança cristã como povo cristão. Eu li esperança cristã como esperança do Cristo. Foi a minha leitura do texto. Está centrada no afeto e na conduta. Porque o resto, gente, o resto é letra. O que nós não temos de verdade é bom comportamento. Nós ainda não somos boas pessoas. Nós estamos aqui batendo cabeça há milênios. Nós vamos nos tornar boas pessoas, fatalmente, mas ainda não somos. Por isso que quando ele fala as esperanças cristãs, as esperanças do Cristo, dos princípios do Cristo, estão fundadas na vida imperecível, que é onde está o tesouro verdadeiro, e no comportamento digno durante as encarnações. Essa dobradinha, se a gente fizer direito, funciona, assim. Mas eu não vejo... Se a gente não tomar cuidado, nós vamos brigar pelo nome espiritismo, igual o povo de Israel brigava lá, junto com os palestinos, sabe? Eu não queria isso, não. 3 pontinhos. Valmir levantou a mão, está com a mãozinha levantada. Só para dizer o seguinte, pela leitura desse item 1, desse capítulo 1 do livro, a gente percebe que ele não está falando só do Brasil, ele está falando da humanidade, porque todas as catástrofes, as pandemias, tudo isso aconteceram no nível mundial, não foi no nível Brasil. Né? E eu entendo quando ele fala aqui, nesse texto aqui, que benfeitores abnegados recusam-se a ascender de forma a continuarem auxiliando a humanidade
Ele não está falando só da humanidade, eu estou entendendo humanidade, como Viviane entendeu lá em cima, cristãos como todos que são os eleitos do Cristo, né, que são voltados ao Cristo, eu estou entendendo humanidade como todo o ser que está vinculado ao planeta Terra. Então, eu entendo que, não só para o Brasil, mas para todos nós, para a humanidade como um todo. É isso. Darlan, você botou uma pulga aí agora? Não, eu estou fazendo a provocação. Porque, de repente, pulga se você... nada. Isso é aquele carrapato estrela. Não, pode ser o que for. Acontece que a gente tem que ter a mente aberta. Porque, de repente, vão se julgar que nós seremos aqueles que vão se salvar, que vão todo o espírito vai para o mundo de regeneração. E é bom pensar que nós temos um tempo, que seja lá 1.000 anos, 2.000, 10.000, sei lá, não sei qual tempo, de aclimatação para esse novo mundo. Porque não vai caber só 1 milhão de pessoas, lá 2 ou 1 bilhão de pessoas. É um processo que vai depender do passaporte para as almas galgarem a esse plano. É um passaporte. É um caminhar. Da aclimatação, Darlan, me senti um peixinho. Entendeu? É um passaporte, entendeu? Então, a gente tem que entender que é a humanidade que vai. Não é o espírita que vai, é a humanidade que vai. Sim. Não quer deslocar para não achar que nós somos privilegiados. Esse pensamento não pode existir dentro de nós. A minha percepção é essa. Não achar que nós somos privilegiados. Não somos. Porque isso enaltece as nossas vaidades. Não tem sentido. Tá? Porque a humanidade, como o Valmir lembrou bem, é todo mundo. E todo mundo está passando pelo processo terapêutico da pandemia. Toda a humanidade. Até lá na Antártica. Né? Até lá também tá. O vírus foi lá. Um clima super frio, 40 graus abaixo de zero. Então, assim, é planetário. Então, se é planetário, não vamos achar que nós estamos privilegiados. Não é por aí. Ponto de vista do Darlan. Ponto. Agora, só um ponto agora. Se algum de nós pensa que é só para nós, não somos espíritas. Não faz sentido. Não, perfeito. Então, não faz sentido. Essa provocação é para isso mesmo, entendeu? Para entender dessa maneira. Perfeito. Veja bem, nós vamos dar continuidade, mas eu queria só um detalhe. Em função de tudo que foi falado, eu vou me permitir aqui trazer uma leitura ligeira do livro Opinião, do André Luiz, e me fixando no final desse texto. Mais que prefere as sombras da ignorância e da crueldade, teimando em olvidar. Muita gente acha que isso aí, quando a gente lê, parece que é para os outros, inclusive quem não é espírita, né? Porque desconhece a nossa informação. Eu vou trazer algumas indagações como dever de casa para a gente pensar. Será que nós, apesar de tudo que sabemos, não estamos nessa? Ele faz a seguinte pergunta: estás mais calmo, afável e compreensivo? Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Usa mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha, e por aí vai. Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Auxilia os necessitados com mais abnegação? E fechando, tens orado realmente? Teus ideais evoluíram?
Teu verbo está mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadas. É só para lembrar, a minha intenção é lembrar a nós que, na verdade, esse extraordinário processo de crescimento, de evolução, né, ele passa por essas coisas miúdas. Passa sempre pelas coisas miúdas, né? Lúcia, seguimos aí com o próximo? Seguimos. Esse é aquele dobrado, Zé. Poderíamos ler os dois slides. Deve ler os dois aí. Coordena aí para mim a leitura deixa eu dos ler. dois. Tá. Recordemos da orientação do Senhor Jesus ao encaminhar os 70 à Galileia. Eu vos mando como ovelhas brandas para conviver com lobos rapaces. Há uma sequência logo depois desse texto lido. Se referia aos irmãos desencarnados, que se comprazem na geração do terror e das lamentáveis obsessões aos deambulantes do corpo físico. Nestes dias de horror, também eles, nossos irmãos infelizes, comprazem-se em atormentar antigos desafetos que se dizem do Senhor Jesus, a quem perseguem, tresvaliados e odientos. Aberto aí, gente. Alguém destaca algum ponto? Ninguém? Lúcia, você que leu, faz algum destaque? Eu tenho dúvida. Eu acho que a gente pode começar aqui, né? Quando ele fala que quando Jesus falou, né? Está pegando essa metáfora, aos 70 da Galileia, eu vos mando como ovelhas brandas para viver com lobos rapaces. Então, na verdade, lembrando que o que era esperado, né, nessa encarnação, neste momento, não era passar aqui as 1000 maravilhas, né? Os desafios, eles são importantes, necessários, e se nós estamos aqui nesse momento, a gente tem condições, tem a oportunidade e, com certeza, estamos no lugar certo. E ele completa dizendo, lembrando dos irmãos desencarnados que, na verdade, estão, né, convivendo junto conosco, isso é natural, e que, na verdade, às vezes nos levam a pensamentos e ações que estão em desacordo com as nossas necessidades maiores, né? Então, a gente tem que tem que estar na faixa orai e vigiai, sempre, né, na nossa caminhada. Então, não nos sentir desalentados, não nos sentir... É muito interessante. Hoje eu estava participando de uma atividade lá com os jovens no MES, e aí um menino jovenzinho, 18 anos, ele falando que é impressionante esse processo nesses tempos de isolamento social. Ele é espírita, tem toda a possibilidade de compreender, mas que em muitos momentos de todo esse processo de isolamento social, ele se deixou levar por todos os pensamentos ruins que se pode imaginar. E ele falou, como, né, que eu, que tenho toda essa formação, que estudei isso o tempo inteiro, estou deixando aqui a minha cabeça se encher desses pensamentos desnecessários. Mas a gente sabe o que acontece, né? E, de fato, acontece. É verdade.
Então, é um alerta, né? Para mim, esses dois parágrafos, que eles estão interligados, é um alerta, na verdade, para nós com relação à situação atual. Mais alguém aí? Oi, gente. Lúcia, você me fez lembrar uma metáfora, né, de capim ao vento, né? E a metáfora convida você a pensar se você é um capim ao vento ou se você é uma folha no vento, né? Que o vento é o que está acontecendo, né, ao nosso redor, né? O que a televisão, do que os amigos, do que a fake, do que tudo que você vive, que você também sente, né? E aí a escolha é se você deixa esse vento te levar, né? Tá todo mundo assim, eu também vou ficar ruim, eu também vou ficar bom, vou ficar alegre, né? Então assim, ou você tem as suas raízes, né? São seus valores, é o que te fortalece, é o que te equilibra, né? E eu percebo nessa pandemia o quanto a gente precisa buscar, né, as raízes, a essência do que cada um é, porque senão esse vento vai te levar, né? Assim, a gente sente uma força, né? Quem tem aí um pouco aí de mediunidade, sensibilidade, sente que tem uma força maior que você fala, não estou conseguindo fazer a leitura geral, mas a gente sente que tem um movimento muito intenso da espiritualidade, né? Superior, mas também, né, enferma, tentando pescar, né, oportunidade para assim, não vai hoje não faz isso não, né? E se você está como folha, você vai embora, né? Assim, então me fez pensar isso. Excelente metáfora, gostei muito. Muito bom, muito bom. Eu acho que é um pouco do que daquela fala do Jesus, né, Lúcia? É o estar do mundo sem ser do mundo, né? Quer dizer, eu estou no mundo hoje, mas qual é a minha contribuição, né? Quer dizer, o que eu estou, como estou contribuindo, né? Quer dizer, esse ser do mundo, que eu quero dizer no sentido positivo ou negativo, né? São as minhas escolhas, né? Verdade. E aí lembra até situações jocosas, né? Que a gente sempre lembra o incidente do Chico no avião, no voo, né? Que ele ficou apavorado lá porque ia morrer. E, mano, morre com dignidade, pelo amor de Deus, né? Então, de uma forma jocosa, mas é muito claro também. E conversa muito com capim e a folha aqui, né? Porque... ok, está acontecendo, né? Mas, vamos, né? Entender o seu processo, quem é você, se você caminhou até aqui, né? É verdade. Mais alguém aí, gente? Tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu ia ficar quietinha, né? Mas não dou conta. Tem uma coisa nesse texto que chama a atenção para mim. Nesses dias de horror, também eles, nossos irmãos infelizes, comprazem-se em atormentar antigos desafetos. Desafetos que se dizem do Senhor Jesus. Não são, se dizem. A quem perseguem tresvariados e odientos. Então, é importante a gente ser de Jesus de fato, né? Porque, fazendo analogia aí à folha e ao capim que Paola... Adorei, Paola. Vou guardar para mim. Vou usar. Porque, de fato, só quem nos conhece somos nós, né? Jesus, os próximos, Deus. E quantas vezes, né? Externamente o indivíduo se apresenta de uma forma, né? Cercada aí de um véu de pureza ou de conduta ilibada, que na verdade não é, né? E se coloca aí à disposição, em contato com uma turba complicada, sobretudo nesses tempos mais desafiadores. Um desafio mesmo. Darlan levantou a mãozinha. A mão. É só para lembrar que, além de nós, os 7 bilhões de almas encarnadas,
existe aí outro tanto, 3 vezes mais até, de almas desencarnadas, que nesse afã, nesse momento, também estão sentindo os efeitos da pandemia. Então, são almas também que, nesse aluvião aí de situação que nós estamos passando, nos influenciam. Ele fala que são almas, são nossos irmãos infelizes, sem contar com outros aspectos aí de falhas dos outros irmãos aí, crimes, de posturas realmente adversas à mensagem de Jesus. Então, o momento para nós é momento de orar e vigiar mesmo. Porque, além da pressão do mundo material, temos a pressão do mundo espiritual. Ele coloca aqui bem claro que, realmente, certamente se referia aos irmãos desencarnados, que se comprassem na geração do terror, influenciando os encarnados de modo a realmente criar esse clima de desespero, de medo. Eu estou falando alto porque está chovendo muito aqui, está muito barulho, tá? Aqui então, também. Assim, nós devemos estar realmente atentos, porque as influências virão de toda parte, não só do plano, do nosso plano aqui encarnado, não é? Daquilo que nós estamos assistindo hoje, através das mídias, mas também do plano espiritual, que não vão dar tréguas, porque, como Diana lembrou lá atrás, são chances que são dadas a espíritos realmente que estão em débito para com a lei, isso causa influência em nós muito grande. É preciso que nos imunizemos disso através da oração, da prece e da vigilância. As pressões são muito intensas. Muito intensas. Bom. Bem colocado. Muito bom. Tem mais alguém aí, Lúcia? Não? Não. Só para completar isso, né, que foi dito, eu tive curiosidade de procurar o que é rapace, porque não é uma palavra muito comum. E o dicionário diz que persegue a presa afincadamente. O abutre é rapaz, aves de rapina. E me chama a atenção, né? Assim, não vai ser fácil, né? Assim, exatamente. Um trabalho assim, intenso, até minar muitas vezes, e o que me faz pensar que sozinha eu não dou conta, mas se eu estou no coletivo, né? Se eu estou aqui na casa de João com vocês, onde eu tenho afinidade, eu me fortaleço, né? E eu fortaleço também o grupo. Então, me parece que um dos, né, ingredientes para combater esse afinco, né, é a gente estar juntos, estar, né, unidos, né? Porque sozinhos realmente essa ave ela vai pegar o filhote, ela vai pegar o animal que está sozinho, mas se você está num bando, o animal sabe que pode, né, ser surpreendido. Então, muito bem colocado. Muito bom. Muito bom. Vamos à frente? Vamos à frente. Agora são as perguntas, né? São as duas últimas, né? Isso. Nós entendemos oportuno, dentro da reflexão à vida, ou da proposta da reflexão, essa questão e uma outra que a gente vai ver depois, que geralmente não é muito conhecida de nós, os espíritas, né? Essa 459. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações, e a resposta a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes, são eles que vos dirigem. De certa forma, se cria até um link aí com uma observação muito, muito oportuna, né? Muito sagaz, eu diria, da Paola, quando fez essa lembrança, né? E tem a questão apresentada e a resposta dos benfeitores. De novo, a gente abre aí para algum apontamento de alguém, se quiser. Por favor. Enquanto o pessoal está pensando, pelo menos eu acho que está pensando, porque eu não estou vendo uma mãozinha, eu não vejo mãozinha. Me permita acrescentar um... Oi?
Não, só uma contribuição. Pegar um gancho com o que a Lúcia falou do jovem, né, do comentário lá do jovem, lá na mesa. Essa é uma frase, assim, uma questão do espírito tão recorrente, tão falada em qualquer estudo, palestra, ela assim, ela é sempre lembrada, né? Quer dizer, nós todos sabemos disso, né? E a pergunta, quer dizer, para nós, pelo menos eu faço para mim, por que que eu me deixo cair nessa situação? Por que que ainda me deixo ser, vamos dizer, sofrer a influência de lobos, como que é? Aves, rapazes, né? Esqueci a frase lá agora, né? Que a Paula comentou muito bem, ou seja, ainda assim eu me permito esse tipo de situação, mesmo sabendo disso. A falta do vigiar e orar, né? A falta da adoração, da vigilância constante, né? A falta de eu me comprometer, qualquer que seja a orientação religiosa, ou instituição, ou uma ação social, qualquer atividade que crie em mim, me dê vamos dizer assim, uma aura, né, de proteção que me permita, que não permita com que eu sofra influências negativas e, pelo contrário, permita que eu sofra sempre influências positivas. Né? Roberto, isso é tão sério. Tem alguém de mão levantada? Não. Vai fundo. Desculpa. Isso é tão sério que você está falando, porque, na verdade, nós, como seres humanos, nos influenciamos, não é? Encarnados e desencarnados. Nós somos influenciados por nós, pelo meio, de uma maneira muito ampla. Então, se a gente se permite influenciar por quem nós estamos vendo, por aquilo que nós lemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que está numa tela, pela pessoa que está do nosso lado e nós estamos percebendo, mesmo que a gente, em princípio, não concorde e a gente sucumbe pelas nossas limitações, pela falta de vigília, imagina aquilo que a gente conscientemente não percebe, né? Então, de fato, é uma preocupação, não é nada sem resguardadas a compreensão do que é natural na faixa que a gente se encontra, é de fato uma coisa muito séria, né? Algo que a gente deve estar muito atento. O orar e vigiar de Jesus há mais de 2000 anos, e as sugestões dos seus antecessores, menos brilhantes certamente, mas é um chamamento que até hoje nos faz falta. Lúcia, tem alguém aí na linha? Ou não? Não tem. Eu só queria trazer uma contribuição de um espírito a respeito desse assunto aí, via de regra, muito debatido entre nós, né? Ele fala o seguinte: a rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Eu acho de muita importância essa fala, pela justeza dela, porque quando, por exemplo, na questão 459, a resposta é que, a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar, às vezes alguns apressados estabelecem uma conexão logo entre essa informação, essa realidade, com os espíritos infelizes, sofredores e que fazem sofrer. E é equivocado essa análise tão limitada. Ele não disse isso, ele está dizendo que os espíritos, entre parênteses, bons ou não bons, influenciam a gente. Quem vai escolher somos nós, é a velha questão, não é? Que é desafiador, indiscutivelmente, como a Viviane pontuou, o próprio Alberto, eu não consigo, como é que eu consigo fazer uma coisa que eu acho que eu não devo fazer? Porque nós somos imperfeitos ainda. Nós estamos construindo, né, toda essa bagagem que nos dê sustentação adequada para esta autossuperação. E trazendo um apontamento nosso, do humano, de pesquisa humana, só que eu acho que facilita a gente compreender essa ação dos espíritas, eu tenho aqui, vou resumir bastante, um apontamento de uma pesquisa de um pesquisador norte-americano, do Alex Pentland. Isso eu colhi da revista Veja, numa entrevista dele há bons anos.
sobre o assunto mídia e comportamento, eu vou resumindo o que ele fala. Olha que interessante. Ao processar, isso é nós aqui no mundo, ao processar uma infinidade de dados digitais que as pessoas deixam no rastro de atividades cotidianas, como telefonar, pagar as compras com cartão de crédito ou usar o GPS dos celulares, os cientistas sociais podem identificar padrões de comportamento, monitorá-los e influenciá-los. Gente, isso nesse mundinho de Deus aqui. Por que as entidades não podem fazer? E não é só os as algoritmos entidades... fazem. Pois é. Mas isso, então, se isso a gente já faz aqui, a gente fica difícil imaginar, né? O que as entidades espirituais não podem fazer. E os bons, gente? A gente pergunta, gente, mas se os bons podem fazer isso, por que não acontece? Porque a minha antena receptora não está adequada. Não é? Então, mais uma vez, realça a necessidade da melhora. E vocês me permitindo aqui para a última pergunta, porque é uma sequência quase que desta, como fazer essa segunda pergunta e resposta, eu acho que sintetiza bem as nossas possibilidades de autossuperação. Como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Eu vou acrescentar aqui, gente, desencarnado e encarnado, tá? Não podemos esquecer. Tem muito encarnado aí que não é fácil. Não é? Fazendo o bem, colocando toda a confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e anulais o domínio que querem ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos inspiram maus pensamentos, sopram a discórdia e excitam todas as más paixões. Desconfiai especialmente daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos conquistam pela fraqueza. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, eu acho, pessoalmente, eu gosto muito dessa resposta, especialmente no início, né? Fazendo bem e colocando toda a confiança em Deus. Então, eu diria assim, mas é só isso? É só isso. A questão é a gente fazer o bem, né? Na medida, na intensidade que se deve, para que nós não sejamos vítimas, né? Infelizes de tantas outras influências, como todos vocês falaram aí, é uma grande verdade. Nós estamos vivendo mergulhados num turbilhão de ideias, pensamentos, sentimentos, emoções. Não são milhões, são bilhões. E é um desafio, evidentemente. Mas penso que, particularmente os espíritas, pela informação que temos, nós temos condição, temos elementos, temos ferramentas para cada um à sua maneira, no seu tempo, administrar e devagarzinho ir se auto-superando, construindo cada dia melhor, né? Essa robustez emocional, psicológica, espiritual, para os grandes desafios, que sempre acontecerão, como estímulo ao crescimento. Eu procuro sempre ter nos problemas, nos dramas, como agora, evidentemente, pandêmico, mundial, mas ter aí um instrumento educativo da vida. E, de certa forma, vários de vocês também pontuaram nesse sentido, né? Que a divindade, não podemos esquecer, ela nos ama. Deus é amor acima de tudo. Então, o problema que surge, a dor que acontece, a lágrima que chega, não é porque Ele quer, mas é porque nós, às vezes, construímos e fazemos precisar essa cirurgia, às vezes, dolorosa da alma para a própria reabilitação. Ponto. Tem que ser ponto mesmo, porque nós já estamos assim com o nosso horário, né?
Nós vamos chegando ao final de mais um dia de estudo. Tenho certeza que ficamos com várias reflexões aí para conduzir até amanhã, né? Então, amanhã estaremos aqui no mesmo horário com esse tema intitulado que dá o nome ao estudo. Então, para finalizar o dia de hoje, aqui nas mensagens, eu convidei a Viviane para fazer a nossa prece em radiação no final, e ela prontamente aceitou para nos conduzir em prece. Tudo bem. Viviane, é contigo. Amigos, vamos então fechar os nossos olhos como um mecanismo de aprofundamento da nossa interiorização. Vamos procurar fazer silêncio em nossos pensamentos. Vamos procurar nos conectar com Deus, com o divino em nós, com o conhecimento que temos sobre as alegrias da vida, despertando para o que é bom, belo, justo e alegre. Nesses tempos difíceis, tumultuosos que vivemos, elevar o pensamento em alegria, compreendendo a necessidade das dores que passamos como ajuste retificador, é movimento de gratidão e de reconhecimento perante a vida. Senhor Jesus, sê conosco, abençoa-nos na existência, dá-nos força para que possamos prosseguir nesta caminhada, observando as atividades cotidianas como oportunidades de serviço e de aprendizado. Que cada um de nós, unidos em pensamento, em prece, voltados para o bem, possamos fazer germinar dia após dia o que temos de melhor em virtude, boa vontade, desprendimento e iluminação. E por me faltarem palavras adequadas para expressar em gratidão tudo o que tenho para contigo e com a vida, e para pedir bênçãos a esse planeta que chamamos de casa e a que tanto amamos, lançamos mão da mensagem abençoada, escrita no ano de 1873, por Cáritas, que retorna a cada um de nós, fazendo eco sobre a importância da caridade em nossas vidas, como força propulsora do amor. Diz ela, na prece que ficou conhecida entre espíritas e não espíritas, entre cristãos e não cristãos, pela beleza que carrega e pela mensagem de amor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor,
para aquele que vos não conhece e esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Obrigada, Vivi. De nada, Xodó. Essa é a prece de minha avó. Oh, que coisa linda. Aprendi com ela, eu era bem pequena, quer dizer, pequena não, eu era jovem. Que pequena, né? E ela continuamos.